Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje são 28 de abril de 2020, começando mais um mercado em 5 minutos, iniciando o dia por algumas notícias que foram destaques no dia de ontem. Deixa eu tirar aqui minha câmera. Bem, o presidente Jair Bolsonaro reafirmou ontem que quem manda na economia é o Paulo Guedes. Ao meu entender, né, o Paulo Guedes ganhou força no governo depois da saída do Sérgio Moro. Hoje o Paulo Guedes enfim, ele acho que é o grande pilar de sustentação desse governo. E ontem, inclusive, ele deixou a entender que o Plano Pro Brasil, né, é apenas um estudo. Esse plano previa, né, um gasto público significativo, né, um maior endividamento do governo, o que vai completamente contra, né, a ideia liberal do Paulo Guedes. Ontem também a gente teve o STF autorizando apurar as denúncias do Moro contra o presidente, né, o ministro Celso de Mello. E a gente também teve uma notícia envolvendo aí o Citibank, cortando a projeção do PIB do Brasil, obviamente, né, prevendo a maior contração da história, né? Então, uma queda do PIB de 4,5% e uma taxa de desemprego ao redor dos 17%. Olhando para as notícias lá fora, a gente essa notícia que o Banco Central do Japão aumentou o estímulo para tentar mitigar os efeitos do coronavírus na economia. Um assessor do Trump dizendo, né, que a economia dos Estados Unidos pode sofrer um choque histórico, com uma taxa de desemprego, né, na faixa dos 16%. Lá também nos Estados Unidos existe uma forte possibilidade de faltar carne por lá, já que algumas plantas, né, que produzem carne, frango, foram fechadas. A Alemanha, né, projetando a pior queda do PIB desde 1949. Para a gente fechar as notícias aqui do dia de ontem com uma notícia boa, aparentemente a Nova Zelândia vem conseguindo vencer o coronavírus por lá. Voltando aqui para os gráficos, saindo das notícias, deixa eu colocar aqui, começando pelo nosso mini índice. Deixa eu voltar aqui com a minha telinha. Legal. Bem, a gente já vinha ressaltando que o nosso mini índice ele vinha trabalhando dentro de uma consolidação já há alguns dias. Esse gráfico é o time frame de 1 hora. Então, a consolidação dentro dessas duas linhas paralelas em vermelho que a gente tem na tela. Na sexta-feira, né, com a saída do Sérgio Moro, a gente viu o rompimento desse canal para baixo, mas no próprio dia de ontem, né, a gente pode ver que o mini índice voltou a operar dentro dessa consolidação. Está na parte de baixo, na parte inferior dessa consolidação. Inclusive, no dia de ontem, passando aqui para o gráfico de 5 minutos, eu tinha desenhado esse canal de alta, que na verdade foi estabelecido na parte da tarde da sexta-feira. Isso. Opa, botei aqui o ferramenta errado. Aqui. Eu tinha traçado esse canal de alta. Aqui. Isso. Então, no dia de ontem, ele abriu acima desse canal de alta, depois voltou, então como se tivesse sido um falso rompimento, e depois ficou trabalhando dentro dessa lateralização que eu marquei por esse retângulo em amarelo. Passando aqui para o mini dólar, esse gráfico aqui é o gráfico de 30 minutos, então o que vem me chamando a atenção, o gráfico aqui do mini dólar, é que a gente teve uma forte correção, que eu vou apontar aqui também com uma seta. A gente teve essa forte correção, depois, né, uma tentada de retomada de alta, principalmente no dia de ontem, mas sem muita força. A gente vê barras relativamente sem muita expressão, com muitas sombras, né? Sombras inferiores e sombras superiores, ou seja, mercado um pouco indefinido. E aí, mais para o final do dia, né, a gente observa uma barra
negativa muito forte. Então a gente pode, né, vamos ver como é que vai ser o dia de hoje, mas a gente pode desenhar ou assumir que o dólar está fazendo um topo duplo, né, um segundo topo um pouco menor, e ele pode vir a corrigir nos próximos dias, inclusive no dia de hoje. Essa formação que a gente tem aqui, uma forte correção, dizendo que, né, os vendedores eles estão acordados, e depois uma tentativa de retomada de alta sem força, né, esse é um padrão aqui que a gente chama de reversão majoritária de tendência, que tem uma probabilidade de cerca de 40% de acontecer, mas é algo que a gente precisa ficar de olho no dia de hoje. Passando aqui para o S&P, né, que acaba sendo uma excelente referência para o nosso índice. Legal, esse aqui é o S&P. Deixa eu passar minha câmera para cá. Enfim, desde que teve aquela queda super acentuada, relativo ao surgimento aí do coronavírus, né, o S&P ele vem subindo com bastante força. A gente conseguia desenhar aqui um canal de alta também. Esse gráfico é o time frame de 4 horas, né? Então a gente tinha, né, esse canalzinho aqui de alta relativamente claro no S&P. Então ele está se aproximando aí dos 3.000 pontos, né? Está em 2.900 pontos nesse momento. E está trabalhando um pouco de forma lateral também nesse momento. Deixa eu colocar aqui um retângulozinho para a gente visualizar isso um pouco melhor. Está trabalhando um pouquinho dentro dessa lateralidade, né? Pode formar também um topo duplo, mas a questão é que o mercado americano está se recuperando de uma forma bem robusta. A gente vai ter divulgação de importantes empresas, de resultados de importantes empresas por lá hoje. A gente vai dar uma olhada já já. E isso pode fazer, obviamente, que o mercado suba mais forte ou também que tenha uma correção. Deixa eu tirar esse retângulo. Ontem, inclusive, cheguei a tentar fazer um trade aqui no S&P. Vou mostrar para vocês. Eu tinha desenhado esse retângulo aqui, esse triângulo, desculpa. Deixa eu diminuir o zoom. Legal. Tinha desenhado esse triângulo. Com o rompimento do triângulo, fiz uma venda aqui. Acabei saindo porque o mercado não desceu conforme eu gostaria, ou era previsto, né? No rompimento de um triângulo para baixo. Eu coloquei meu stop praticamente no 0 a 0 e acabei saindo. Saí bem porque o mercado acabou subindo ao longo do dia de ontem. Tá bom? Vamos ver aqui, como eu comentei, peguei um semanal aí que foi escrito pelo Estevão, tá bem legal. Como eu mencionei, no dia de hoje a gente tem divulgação de importantes empresas lá nos Estados Unidos, então a gente pode ver que a gente tem divulgação da Amazon, que hoje tem um peso bem significativo no índice do S&P, divulgação da 3M, da PepsiCo, da Caterpillar, da Merck e da BP. E aproveitando que a gente está com um semanal aqui aberto, vendo que a gente tem de importante no dia de hoje em termos de calendário econômico, bem, a gente tem divulgação de políticas monetárias no Japão, que já aconteceu, e às 11 horas do Brasil, a gente tem divulgação da confiança do consumidor lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente tem divulgação de resultados de algumas empresas, com destaque para Cielo, Localiza, Minerva, Raia Drogasil, Santander e Vale. Agora pela manhã, a gente observa que o S&P e o Dow Jones Futuro eles vêm operando em alta de aproximadamente 1%. O DAX, índice alemão, vem operando aí também no positivo, ao redor de 1,5% de alta. E lá na Ásia, o índice japonês, o Nikkei e o Shanghai Composite, na China,
fecharam levemente negativo, muito próximo de uma estabilidade. Em termos de commodities, né, a gente pode ver aqui que o petróleo, o WTI, que é o petróleo americano, vem caindo mais uma vez de forma muito acentuada, né, uma queda de aproximadamente 7%. E o petróleo Brent, né, que é o petróleo padrão europeu, vem subindo aí cerca de 1%. E para fechar aqui, o minério de ferro fechou no pregão asiático com uma queda de aproximadamente 2%. Então, o dia hoje promete ser bem volátil, né, com divulgação de importantes resultados, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Nesse momento, né, os mercados americanos e o DAX, que é o principal mercado europeu, vem trabalhando de forma positiva, com altas acima da casa de 1%. Então, enfim, o dia promete ser, por enquanto, de alta, mas, como comentei, bastante volátil, principalmente por causa da divulgação do resultado dessas empresas lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Tá bom? A gente deseja a todos um excelente dia de operações. Para quem não for cadastrado no nosso canal, a gente pediria que se cadastrasse, apertasse o sininho aí para receber as sinalizações dos nossos vídeos e compartilhassem esses também com seus amigos, tá bom? Excelente dia a todos, bora para cima e até a próxima.